bem-vindo a todos, boa tarde, para a nossa última aula do curso Sérgio Mascarenhas, em Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Esse curso é uma atividade da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, em Políticas Públicas para a Cidade do Médio Porte, cátedra que está baseada aqui no Polo Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados, do qual eu estou coordenador. O titular da cátedra é o professor Mozar Naves Ramos, né? Então, eu suponho que nessa altura do campeonato essas apresentações são dispensáveis, mas como esse material ficará disponível no nosso canal no YouTube e nas nossas mídias, né? Então é interessante que quem quiser assistir de maneira independente às aulas, é bom fazer essa apresentação, né? A cátedra, então, como eu disse, está baseada aqui em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, conta com o apoio financeiro do Santander, através do seu programa Santander Universidades, e é com muita alegria que chegamos, né, a essa 20ª aula do curso, 5 meses do curso, que, olha, deu trabalho, mas foi uma imensa satisfação, né? Eu não vou fazer discurso de encerramento agora, não, porque a gente ainda tem a nossa aula magna de encerramento, né, Mozart? Vou botar pressão já aqui no professor Chico Soares, né? Então, mas por aqui passaram, Chico, grandes referências da educação e das políticas públicas em educação do país, e eu acho que nós somos capazes, mesmo no momento de pandemia, ao decidirmos por realizar o curso, mesmo no momento de pandemia, fomos capazes de produzir conteúdo de relevância muito grande para a área, que vai ficar disponível, como eu disse, e de mobilizar um conjunto de pessoas que não seriam de fácil mobilização caso estivéssemos no modo presencial, né? Então, temos participantes, entendo eu, a grande maioria de professores e gestores da área de educação, de todas as regiões do país, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, passando pelo Maranhão, Ceará, Pernambuco, São Paulo, muitas cidades do interior de São Paulo, eu acho que isso é natural, porque estamos aqui em São Paulo, né, presencialmente. Então, eu acho que essa foi uma grande vitória e um golaço que a cátedra fez, e eu parabenizo já de antemão o professor Mozart, que foi, obviamente, o grande mobilizador e o idealizador desse curso, quando topou o desafio de fazê-lo, mesmo nessa situação de pandemia, modo online, todo mundo aprendendo a usar essas ferramentas. Eu acho que, ao final, o resultado é muito positivo, né? Então, dito isso, já agradeço de começo o nosso staff, que está aqui no fundo com a gente, sempre no backstage, dando o apoio, Rafa, Thaís, tá? O João, que não está hoje aí, mas está sempre também nos ajudando, o nosso time aqui do IEA. E passo a palavra ao professor Mozart para apresentar o nosso convidado de hoje e comecemos a nossa aula. Mozart, a bola está com você, meu amigo. Pois é, eu estou no misto aqui, Antônio, de alegria e de tristeza, né? Alegria porque a gente conseguiu, com a participação, colaboração de todos, fazer esse curso. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza porque já está deixando saudade. Mas como tem uma coisa que a gente só sente saudade das coisas boas, então isso foi um belo exemplo de que juntos a gente pode fazer algo com a dimensão nacional e com a qualidade que a educação brasileira merece. E não foi à toa que nós pensamos na última aula com o professor Chico Soares. Eu costumo normalmente apresentar as pessoas pelo histórico da formação, mas eu quero começar primeiro falando da pessoa. Eu tenho por Chico, carinhosamente, como todos o chamam, como uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, como ser humano. A sensibilidade dele, a preocupação com todo e com todos, sempre me chamou muito a atenção isso. Uma frase recente que ele costuma muito colocar: educação para poucos não é qualidade. Qualidade para poucos não é qualidade. Externa muito a preocupação que ele tem de olhar o todo e se preocupar com todos. Chico é uma das pessoas assim que eu posso dizer, é uma honra para mim ser seu amigo, Chico. E muito na linha aristotélica. Aristóteles dizia que amizade, dois amigos, é uma alma em dois corpos.
Então, você é assim para mim, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração pelo seu caráter e pelos seus valores. Aí agora eu passo para Chico, o profissional, o educador, o professor. Né? Chico, ele terminou, fez o doutorado, pós-doutorado dele em universidades prestigiosas dos Estados Unidos, uma formação sólida no campo da estatística, da matemática. Eu estou sempre aprendendo muito com ele. Chico já foi de várias instituições como conselheiro da CAPES, de vários organismos, da FAPEMIG. Chico ele vive em Belo Horizonte, né? E ele sempre teve uma atuação nacional muito forte, chegando, inclusive, a ser presidente do INEP, onde fez um trabalho notável. Eu tive também o privilégio de ter Chico, durante um bom período, como colega do Conselho Nacional de Educação. Ele, portanto, foi membro do Conselho Nacional de Educação. Né? Então, é uma dessas pessoas que a gente tem que guardar debaixo de 7 chaves, como dizia a música de Milton Nascimento. Né? Amigo é coisa para se guardar debaixo aqui do peito. Né? Então, e ele, como mineiro, eu tinha que citar Milton Nascimento. Mas Chico e eu temos 2 coisas em comum, né, Chico? Professores eméritos. Ele me disse com muito carinho, Antônio, que ele disse o seguinte: eu sou professor, isso ninguém tira de mim. Eu sou professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. É. E aí, tempos depois, eu me tornei também professor emérito da Federal de Pernambuco. Pronto, Chico. Agora somos das nossas universidades. Então, é com esse carinho, com essa admiração que eu tenho por você, Chico, que eu queria lhe agradecer e, ao mesmo tempo, seu nome não foi pensado à toa para o encerramento desse curso, mas pelo que você representa como pessoa, como profissional e como uma pessoa comprometida com a educação desse país. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Pois é. Bom, Mozart, muito obrigado. Depois dessa apresentação, eu fico com uma responsabilidade enorme de fazer uma apresentação a essa altura, né? Mas eu aprendi muito que você tem essa sua carreira ampla, né? Foi da universidade, você foi um pesquisador super importante no seu grupo, mas você foi reitor, você não fugiu da administração. Mas depois, não satisfeito, a vida te chamou para você ser secretário de educação. Quer dizer, tudo isso eu acho que a ciência, Antônio, ela tem que se aproximar da educação. Né? Quer dizer, eu acho que pessoas como Mozart mostram o caminho. Né? Quer dizer, a excelência que se cria de um lado, ela também tem que ser colocada a serviço de todo mundo. Né? E é sobre isso que eu preciso falar. Eu vou apresentar a minha... Vamos ver se eu acerto aqui. O que está acontecendo? Só um minuto aqui. Eu coloco aqui. Apareceu. Agora, Chico. Agora. Ah, que bom. Tá ok. Deixa eu só baixar isso daqui, então. Ô, Chico, E eu posso começar. Não está no modo. Agora eu vou colocar no modo de apresentação, não é isso? Perfeito, perfeito. Tá, obrigado, Antônio. Gente, então, a satisfação de estar aqui. E nós vamos terminar o curso. O Mozart escolheu um tema anticlimático. A gente fala da melhoria e agora nós vamos dizer, olha, essa melhoria não está bem dividida no país, não. Né? Ele citou esse bordão que eu cunhei, que ele, de fato, eu repito muito. Né? A qualidade tem que ser para todos. Mas é o mundo inteiro que fala sobre isso, não é só o Brasil. Entende? O ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E esse é o 4º objetivo. Olha o que eles fazem. Esse é um acordo internacional das Nações Unidas e que, naturalmente, o Brasil assinou também. Onde nós queremos chegar? A uma situação onde esteja assegurada uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e que promova oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Eu queria sublinhar primeiro o inclusiva. Percebe? Todo mundo
brasileiro que está no país tem que ter um espaço na escola. A equitativa, eu não posso ter diferença entre grupos, eu vou falar muito sobre isso. E o termo de qualidade está muito associado nos documentos ao aprendizado do que a pessoa precisa para a vida. Por isso é que é ao longo da vida. Muito bem. Agora eu coloco, gente, a ideia do direito. Eu falei, aquilo tudo, você pode dizer, são conceitos. Mas a Constituição brasileira diz essas coisas, ter acesso, ficar na escola, aprender, isso é direito. Então, como que a gente vai obter isso? Eu vou obter com a escola, que inclui infraestrutura, gestão administrativa, financeira e pessoal. Ela inclui o ensino, onde a gente tem que considerar a proposta pedagógica e a sua implementação. Proposta pedagógica é a concretização do ensino, isso aqui é fundamental. E, finalmente, o aprendizado. Agora, eu preciso aprender o que é necessário para a vida. Então, essas discussões aqui, elas são discussões importantes. Eu tenho o locus, eu tenho o que e tenho o resultado. Eu queria, então, colocar um pouco de ênfase na palavra resultado. Mas eu queria colocar, e vocês veem que eu estou usando resultado junto com direito. Porque a palavra resultado ela é muito associada com uma visão de mundo que, às vezes, não é uma visão que promove direitos, que promove exclusão. Né? Nas administrações aí das empresas, a ideia de resultado é resultado a qualquer custo, né? Mesmo que mesmo que a pessoa morra de tanto pedalar com a mochila de entrega nas costas, né? Mas aqui na educação, o resultado é a concretização. Por quê? Eu tenho que sair do discurso. Para a criança, ela precisa ter acesso na idade certa. Você pode ter acesso. Cada ano que você não entrou na escola, isso tem um custo. Para você, alto, mas também para a sociedade. Depois, você tem que ter uma trajetória regular. O que é isso? Eu vou falar mais à frente, mas é uma trajetória onde a cada ano calendário você vai cumprindo um ano escolar. E, finalmente, os aprendizados em nível adequado. Quer dizer, todo mundo vai aprender, mas você precisa aprender de tal maneira que o que você aprendeu seja compatível com uma inserção plena na sociedade, na vida. Então, essa é onde a gente quer chegar. Esses são conceitos importantes, mas eu queria dizer, nós queremos concretização. Quer dizer, o resultado é o outro lado do direito. Não fale que você defende direito se você não se preocupa com a concretização do direito. Então, o resultado é a concretização do direito. De onde que eu tiro isso? Eu tiro muito do pensamento de Amartya Sen. Ele coloca, gente, um conceito muito interessante, que eles chamam de resultados abrangentes, comprehensive results. O que ele está dizendo com isso? Isso é muito importante, que os meios usados são também parte que deve ser monitorado. Então, deixa eu ler. Sistema educacional de qualidade. Os meios usados são suficientes e adequados. Os resultados são frutos de processo, não de heroísmo de alguns. Aqui ele está refletindo, gente, o nosso 205, o artigo da Constituição, ele fala educação, direito de todos. Mas aí, logo em seguida, fala e dever do Estado. Olha, o aprendizado, a educação, direito, é o aprendizado, é seu. E o Estado? O Estado tem que garantir que você possa usufruir desse direito. Então, a gente não pode separar o olhar do sistema educacional dessas duas condições. Seja o resultado que está na pessoa, na criança, no jovem, mas seja também nos meios. E entre os meios, você tem condições das escolas. Na discussão, gente, educação, existe essa dicotomia que eu procuro fugir dela. Eu quero o resultado porque é a concretização do direito.
mas eu não quero resultado fruto do heroísmo. Eu quero resultado fruto de processo feito por professoras, profissionais, e assim que seria um sistema educacional de qualidade para todos. Pois bem, agora eu tenho que trazer, porque essa é uma discussão importante, o conceito de equidade. Aí, Antônio, a formação da gente, ela nos obriga a ter boas definições, né? Principalmente na matemática. As definições da matemática são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Na educação não vai ser assim, mas também não pode ser o oposto, onde a polissemia completa e absoluta. Não, para a gente poder caminhar, a gente precisa de ter conceitos, né? Um amigo meu, Mozart, até me falou isso. Ele falou assim, cuidado com o que você pede a Deus, porque ele acaba lhe concedendo. Então, eu lembro disso, que você tem que pedir a Deus um sistema que inclua todo mundo, que seja equitativo e que as crianças aprendam. Se uma das ficar de fora, você está com um problema. Mas deixa eu botar o foco na equidade. O que é equidade? A equidade seria a ausência de diferenças evitáveis nos processos e nos resultados educacionais entre grupos de pessoas definidos por qualquer critérios sociais. Então, os meninos e as meninas, eles não podem ser diferentes, por exemplo, nos resultados. Os estudantes de nível socioeconômico mais alto não podem ser diferentes dos de nível socioeconômico mais baixo nos processos. Por exemplo, um não pode estar numa escola que tenha melhores condições do que outras condições. Então, a ausência de diferenças, ela se dá entre grupos. Isso é que é equidade. Ou seja, quando alguém olhasse os dados, ele não saberia, ele não teria nenhuma informação de onde os dados vieram. Por quê? Porque os grupos são todos equivalentes. Tá? Mas nós precisamos evoluir nisso. Mas guarda, então, equidade é a ausência de diferenças. Aqui tem uma questão estatística na distribuição das medidas, dos processos e medidas de resultados. Por que eu preciso? Eu falei, então, a ausência de diferenças e brinquei com essa história de pedir a Deus uma coisa bem feita. Então, eu preciso dizer qual é o meu objetivo na educação. Então, eu preciso ter uma distribuição de referência. Vamos ver se eu consigo me comunicar. Quando eu estou falando distribuição, e, gente, agora eu vou pegar um resultado, que é o grande resultado do aprendizado. Imagine que você mediu bem a compreensão, a competência leitora de uma criança. Então, você pode imaginar que ali há uma medida. Tá? E tem aí alguns detalhes, mas para quem é pouco, como é que fala? Pouco familiarizado com isso, você está imaginando que cada estudante tem uma nota em leitura. Pois bem, a medida do aprendizado deve variar, porque nós não somos iguais. Mas a variação só pode acontecer entre valores que indiquem a excelência e suficiência para uma inserção adequada na sociedade. E ela deve ser a mesma em todos os grupos sociais. Eu sublinhei, gente, excelência e suficiência. E eu vou voltar, exagerando um pouco na metáfora, que se eu pedisse só equidade, eu podia ganhar uma equidade sem suficiência. Eu podia ter muita gente com aprendizados baixos. Não sei se isso é claro. Quer dizer, eu estou dizendo, todo mundo tem que ser igual, mas eu não quero todo mundo igual na fila do hospital. Percebe? Então, eu preciso pegar a minha capacidade leitora e colocá-la em valores mais altos. Então, aqui é a suficiência, é não deixar ninguém lá embaixo. E excelência. Tem que ter excelência em todos os grupos sociais. Tá? Isso parece simples, mas tem uma discussão complicada, vocês vão ver mais à frente nisso. A minha síntese até aqui, gente. Primeiro, eu acredito, defendo que não há justiça educacional
sem monitoramento do direito baseado em evidências concretas. Eu estou juntando aqui coisas, eu estou falando de justiça, estou falando em evidências, estou falando em resultados, porque a educação tem esses 3 resultados muito claros: acesso, permanência e aprendizado. Tá? Quando essas 3 coisas acontecem para todos, aí sim eu vou dizer que eu estou numa situação de justiça educacional. Qual é o problema e por que eu estou tão feliz de estar falando para vocês? Porque o indicador usado hoje, o IDEB, ele é leniente com a exclusão educacional e esconde desigualdades. Perceba? Então, ele é leniente, ele não trabalha bem com aquele primeiro critério, a inclusão, e não trabalha bem com as desigualdades. Dito isso, eu devo chamar a atenção da importância que o IDEB tem, mas nesse instante, onde a gente olha para a substituição do IDEB, porque o ciclo terminou, nós estamos numa situação de dizer, precisamos de ter um indicador. 20 anos depois, nós vamos colocar esse indicador melhor representando. Mas a ideia que o resultado de aprendizado é a expressão do direito foi o IDEB que colocou. O ministro Haddad, ele teve uma resolução, um decreto, que era o decreto onde a primeira, eram várias metas. Então, mas a primeira meta era muito clara, onde ele falava com resultados, que a educação deve ter resultados a serem obtidos por todos. Ele apanhou muito na época porque ele foi a pessoa que colocou a ideia de que a educação se concretiza em resultados. O IDEB fez isso. Mas agora a gente está dizendo, olha, IDEB, além de resultado, eu quero que você inclua todo mundo e considere as desigualdades. Tá? Eu não vou ter tempo para falar de quais aprendizados, essa seria uma discussão importante. Então, deixa eu falar um minutinho aqui sobre aprendizado. Por enquanto, os dados são gerados pela Prova Brasil. Nós poderíamos discutir se a Prova Brasil está da melhor maneira possível. Essa é uma discussão que tem que ser feita. Por quê? Porque estamos no fim do ciclo do SAEB. Nós vamos ter um novo SAEB, novas matrizes, e, portanto, a gente precisa discutir qual vai ser a matriz baseada na qual a Prova Brasil vai fazer. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque os nossos padrões de aprendizagem, eles são baixos. Né? Só para dar um dado importante. O texto que o estudante brasileiro, no qual o estudante brasileiro é avaliado, é um texto muito mais simples do que o texto em que outras crianças são avaliadas. O governo federal fez um projeto, o Brasil está aplicando agora um exame internacional para crianças de 4º ano, de 10 anos, que chama PIRLS, P-I-R-L-S. E é muito impressionante, é um exame ótimo, são só 2 textos, mas são textos maiores, mais complexos. Uma discussão importante. O dado que a gente tem, sim, eles são limitados, mas eles são muito úteis. Essa tabela eu já apresentei várias vezes, eventualmente alguns de vocês já viram essas tabelas, mas ela é uma realidade tão dura que a gente não deveria fugir dela. Primeiro, eu comecei aqui em 2007, existe 2005, mas eu comecei em 2007 e fui até 2019. Ainda não consegui fazer com os dados, até 2017, não consegui fazer com os dados de 2019. Eu entrei nessa área desenvolvendo, junto com colegas aqui da UFMG, um indicador de nível socioeconômico. Hoje isso está no INEP, o INEP já calcula o nível socioeconômico para os estudantes e para as escolas. Pois bem, esses dados são dados da escola pública, tá? Nós não estamos aqui, a grande maioria. Então, eu dividi os estudantes em quintos, a palavra técnica é essa daqui. Então, eu tenho o grupo mais baixo e tenho o grupo mais alto. O que a gente vai olhar? Primeiro, que nós melhoramos. Todos os grupos melhoraram. Nas colunas, você vai ver que é sempre crescente. Mas, agora vamos olhar a diferença. Lá em 2007, esse pessoal daqui são todos alunos do 5º ano.
Mas esse pessoal daqui tinha 20 pontos mais do que esse. Todo mundo cresceu. E, no fim, esse pessoal daqui está 40 pontos acima desse daqui. 40 pontos, gente. A gente discute quantos pontos quer dizer um ano. Tá? Tem gente que vai dizer 15, mas deixa eu trabalhar com 20, que é a estimativa mais pessimista. Significa que esses estudantes daqui, eles estão 2 anos na frente desses aqui. Nossa, esse daqui estaria no 5º ano, esse daqui está com um desempenho parecido com o 3º ano. O Brasil não pode ser assim, nós não podemos ter uma realidade que tenha esse tipo de situação. Então, isso, gente, eu vou estar insistindo para dizer que vencer a desigualdade tem que estar no que a gente quer obter para a educação brasileira desses próximos anos. Porque isso, se eu fizesse para a cor, raça, eu teria uma tabela parecida com essa. Eu vou mostrar alguma coisa à frente. Então, desigualdades, elas estão aí. Elas não podem ficar debaixo do tapete. Tá? Muito bem. Mas eu queria agora, eu falei de aprendizado, tá? Eu agora queria falar um pouco da permanência. Por que eu não vou falar de acesso? Olha, se há algo importante, toda criança que nasce no Brasil, é razoável a gente imaginar que, em algum momento, ela é matriculada em alguma escola. Tá? Isso tem várias evidências, então não estou dizendo que ela entra na idade correta, mas eu tenho muitos problemas na permanência e no aprendizado. O que é permanência? Permanência é isso aqui, olha. No 2007, você está com 6 anos, você está no 1º ano. 7 no 2º ano. Em 2013, você está com 2 anos, você está com 12 anos, você devia estar no 7º ano, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma trajetória regular. Tá? Cada ano de idade corresponde a um ano escolar. Fácil, claro. O que eu fiz? Eu, junto com a Maria Tereza e o professor Zé Aguinaldo, da Católica. A Tereza, professora da UFMG, a minha colega. Esse é um artigo que a gente está muito feliz de ter publicado, porque nós estamos trazendo para o debate alguma coisa importante, que é muito simples. Nós pegamos cada estudante, o INEP tem esses dados, e dissemos, você teve sucesso se você foi aprovado, e paradoxalmente, nem todo aprovado vai para o ano seguinte. Então, sucesso é ser aprovado num ano e no ano seguinte matricular na série, o ano escolar posterior. E você teve insucesso se você teve abandono, reprovação ou evasão. Muito bem. Eu dividi essas trajetórias em 3 grupos. Nesse artigo, a gente dividiu em 3 grupos. Melhor teria sido em 4 grupos. Nós estamos trabalhando com outras pessoas e vamos ter, agora, no princípio de dezembro, dados de 4 níveis de trajetórias. E aqui, a mesma coisa. O Antônio, você é mais novo, mas teve, na época dos festivais, teve uma música que falava assim, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Né? Olha aqui, só 53% dos estudantes que entraram em 2007, têm trajetória regular. É muito pouco, gente. É muito pouco. Quer dizer, eu tenho um número enorme de crianças que teve alguma intercorrência ou muitas intercorrências. Tá? Então, essa é uma realidade que a gente precisa melhorar. Para estar melhorando, a gente tem que botar foco. Então, é isso que eu estou hoje aqui pregando para vocês. Eu disse, olha, essas crianças aqui, o indicador, de alguma forma, tem que estar tratando delas. Né? Aqui eu ponderei por município, e vocês vão ver a quantidade. Olha o Brasil aqui. Né? Não é Brasil, isso aqui são Brasis. Né? Esse pessoal, esse mundo aqui, onde a maioria tem trajetória regular, é muito diferente desses aqui, onde a maioria dos estudantes tem trajetórias irregulares. Né? São os muitos Brasis. Infelizmente, em muitos deles, Brasis de exclusão. Aqui o dado de cor, raça, que é uma dimensão que a gente precisa tratar o tempo todo. E aqui a gente vê novamente as dificuldades, né? Que você vai ver que os estudantes brancos eles estão melhores do que os estudantes que se declararam pretos e os estudantes que se declararam pardos e os outros.
Tá? Então, são características que têm que vir para a luz do dia. Tá? Cuidado que quando a gente está falando isso aqui, eu estou apenas dizendo algo que não é razoável que exista. Eu estou falando de educação básica, entende? Se não fosse por outro motivo. Né? Quando eu disse equidade, eu estou dizendo em nenhum resultado na educação eu posso ter diferença entre grupos. Se eu tenho isso, como é o caso do Brasil, eu tenho uma situação de injustiça, eu tenho uma situação de iniquidade que precisa ser enfrentado e superado. Essa tabela, gente, é uma tabela complicada, entende? Porque nós pegamos a trajetória regular e classificamos os alunos, os meninos, as meninas, e aqui eu dividi os níveis socioeconômicos em 4 grupos e a cor, raça. Primeiro, olhem aqui os meninos. Eles estão cá embaixo, as meninas mais próximas. Então, as meninas, de forma... as porcentagens das meninas são mais altas do que as dos meninos. Os meninos, os brancos, sempre acima dos outros. Mas os pardos, mais ricos, muito próximo dos brancos. Já os alunos pretos, sempre abaixo. Ainda que as meninas, olha bem, se você é um estudante que se autodeclarou preto, você está nas piores situações. Você é submetido a uma exclusão muito evidente. Né? Já se você é uma menina que se declarou parda, você não está submetida à mesma coisa. Então, está aqui crescendo no nível socioeconômico, meninos diferentes de meninas e as cores impactando. Vários tipos de exclusão que a gente precisa tratar, né? Provavelmente com políticas diferentes. Bem, terminando essa parte, eu queria aqui registrar com vocês o que eu estou falando agora. Gente, o IDEB foi bom. O Brasil melhorou por causa do IDEB, mas nós precisamos substituir o IDEB para alguma coisa que seja mais sensível a essas novas metas. E a meta da desigualdade é uma meta importante. E, principalmente, também, não só a desigualdade, mas também a meta da trajetória regular. Por que isso, gente? Que a trajetória regular eu levo todo mundo. A criança que não se matriculou, ela não some. Essa tabela está me mostrando que categorias do IDEB, essa categoria aqui é uma categoria alta. Então, olha o que eu estou encontrando. Que mesmo nas cidades de IDEB alto, eu tenho 30% de crianças que têm trajetória irregular. Essas crianças aqui, gente, elas estão sem nenhuma voz, porque está todo mundo comemorando. Nossa cidade é ótima, nossa IDEB é 7, e elas estão com trajetórias, elas perderam tempo, elas foram... Por que isso? Porque a gente trabalha aqui no IDEB com a criança que está na escola. Ou seja, na nova discussão, eu preciso trazer as que estão fora da escola para dentro. Muito bem. O que fazer? Essa é uma pergunta super difícil. Né? O que fazer no caso da desigualdade é especialmente difícil. Bem, então, o que eu estou trazendo para o debate? Então, mudar o indicador síntese. O indicador síntese é o IDEB. Nós temos que encontrar uma forma de incluir a trajetória escolar. Por quê? Porque a trajetória é para todo mundo. Considerar suficiência, excelência e desigualdade. Então, quando eu olhar o desempenho, eu não posso ficar na média. Não sei se me comunico com vocês isso. A média, na educação, a educação fala de pessoas. Então, um estudante, se sair muito bem, ele não compensa outros que não aprenderam, porque são pessoas diferentes. Ele não está excluído, os outros estão excluídos. Então, essa dimensão que é ética, que é social, ela me restringe a minha análise. Tá? Bem, eu não vou falar hoje, mas a gente precisaria muito discutir quais são os conhecimentos. Esse autor inglês, ele fala que nós precisamos passar para todo os conhecimentos poderosos, ou seja, aqueles conhecimentos que vão transformar a vida da pessoa.
BNCC fez isso, ela não está completamente implementada, mas a ideia ali foi dizer, olha, nós precisamos dar para todos conhecimentos que sejam poderosos, que permitam a inserção da pessoa. Eu tenho falado muito que a avaliação precisa mudar, que é mais avaliação formativa e mais plataformas públicas. Isso aqui é uma pauta muito, para mim, muito cara, e que hoje a gente está falando do INEP, o INEP precisa fazer isso, mas o momento do INEP é tão delicado que, primeiro, ele precisa sobreviver, né? Deixa eu deixar isso muito claro. Não existe educação de qualidade, educação que inclua, sem um INEP cumprindo as suas funções, né? E isso está ameaçado. Pois bem, eu vou elaborar um pouquinho, mas não muito, sobre a minha proposta. Então, está aqui o aprendizado. Eu quero 3 coisas do aprendizado. Eu quero excelência, suficiência e equidade. Como que eu vou fazer isso? Eu propus essa medida, junto com colegas, quando a professora Maria Helena foi secretária de São Paulo. Isso aqui, gente, é uma síntese muito simples, mas muito poderosa. Eu, ao invés de tirar a média, eu classifico as crianças em 4 grupos, abaixo do básico, proficiente, né, adequado e avançado. E aqui eu estou atribuindo esses pesos, 0, 1, 2 e 3. Isso aqui é ad hoc, pode mudar, mas tem sabedoria aqui incluída. Qual que seria a situação melhor? Pior, todo mundo no abaixo do básico. O indicador daria 0. Qual a situação melhor? Todo mundo no avançado. O indicador daria 10. Então, eu tenho essas situações. Essa situação aqui, ela está implícita em várias metas no Brasil, tanto que o meu indicador deu 6, é parecido com o IDEB, não é a mesma coisa, mas comunica do mesmo jeito. Por que eu estou dizendo 5%? Independente do que você fizer, você vai ter crianças que ficaram lá embaixo. Então, ela ficou doente, teve problema sério na família, ela mudou de município, etc, etc. Quer dizer, o que a gente não pode é porque teve problema não fazer a avaliação, tá? Então, esse número tem que ser pequeno, mas ele não vai ser 0. E aí a gente está dizendo como que seria uma divisão que viria ao caso de dizer, percebe, eu não quero todo mundo no avançado, entende? Mas eu também não quero ter muita gente aqui embaixo. Pois bem, essa medida é uma medida simples e ela é efetiva, tá? Eu não vou ficar muito aqui. O que eu fiz? Eu criei uma medida parecida com essa eu devia ter colocado aqui, para a permanência, trajetória regular. Só que agora, como eu usei só 2, algo que eu estou corrigindo, então agora os indicadores são 0, 2 e 3, funciona do mesmo jeito. Eu teria um indicador síntese da permanência e o outro indicador síntese do aprendizado. Pois bem, inspirado no IDH, o que eu estou propondo? Eu estou propondo um IDEB novo, que seria uma média da permanência e uma média de resultado. Tá? Embutido aqui, eu estou dizendo, olha, gente, baixa desigualdade também é resultado a ser superado. Né? Porque eu já ouvi isso de uma pessoa, né, de um prócer, né, como dizia, Chico, eu só posso preocupar com uma coisa, eu vou preocupar só com o resultado. E aí que eu estou cunhando isso aqui. Não, olha lá, desigualdade também é resultado. Mas concentrem nessa aqui. Eu estou dizendo, inspirado no IDH, uma coisa simples, de tal maneira que a gente possa caminhar. Então, o que eu estou defendendo? Que a partir aí de 2023, né, ou 24, quando a gente divulgasse, eu teria 2 indicadores. Né? Um indicador de permanência, um indicador de aprendizado. Esses termos aqui eu me baseei em 2015, 2013, mas eles são apenas descritivos, tá? Não está representando nada. Mas o que eu estou querendo dizer é que a sociedade precisa enfrentar as suas desigualdades completas. Tá? Pois bem, eu agora queria parar um minutinho. O Antônio, eu não demoro muito para parar, não. Mas eu preciso colocar isso. O que eu estou oferecendo no debate? Como os resultados... Eu tenho um problema, gente, de saber como considerar as desigualdades. As desigualdades, elas são consideradas implicitamente, ainda que de forma efetiva,
deixa eu dar um passo atrás. Como os resultados educacionais estão fortemente associados a fatores socioeconômicos, principalmente nível socioeconômico, raça, cor, a forma de medida síntese de resultado que penaliza os valores mais baixos já considera implicitamente, mas de forma efetiva, as desigualdades. Bem, um pouco difícil, mas agora vem a pergunta. Isso é suficiente? Tratar as desigualdades assim é adequado para o momento presente? Então, aqui é a minha resposta hoje, e lembro que eu estou colocando aqui, o que eu ofereço no debate, não está escrito na pedra, mas eu estou dizendo, dentro da escola, sim. Porque eu quero que a escola ela trate os seus estudantes dizendo o seguinte, eu não vou deixar os meus estudantes não aprenderem o que eles podem aprender aqui. Mas eu não vou separar os meus estudantes por categorias sociais dentro da escola. Essa é uma proposta. Qual a consequência? No entanto, no âmbito da rede, eu digo que não. No âmbito da rede, dentro do município, é preciso mostrar claramente quais são as desigualdades existentes. Eu não sei se eu me comunico aqui bem com vocês. Em termos de política pública, eu vou dizer, escola, preocupe-se com os estudantes que estão com valores baixos, sejam eles quais forem. Eu já sei que na hora que você olhar isso, você vai pegar os mais pobres e os negros. Então, eles serão objeto, sim, de ênfase, mas não vai haver aqui, dentro da escola, mudança. É claro que tem uma mudança na forma de pensar, na exclusão que o próprio sistema já diz para essa criança. Não precisa se preocupar com isso, porque ela não precisa, ela não vai longe. Eu estou indo contra isso. Eu estou dizendo, olha, não pode ter valores baixos. No âmbito da rede, eu estou em outra posição. Eu quero chegar na escola e falar como que os estudantes negros, como que os estudantes pobres estão se saindo aqui. Então, eu acho que isso tem que aparecer. De forma concreta, quando a gente chega numa cidade, eu não posso ter mudanças nos indicadores muito grandes entre as escolas. Mas isso precisa ser discutido. Tá? Muito bem. E eu vou terminar dizendo, isso que eu penso tem linhas de resistência. Tem gente defendendo o seguinte, basta eu eliminar os resultados muito baixos. Eu sou contra isso. Por quê? Se eu der um mínimo para todo mundo, as desigualdades se darão nos valores que não são mínimos. Quem vai para as boas posições? Não são os estudantes que tiveram resultados mínimos. Lembra que a cota também é seletiva. Você precisa ter desempenho. Então, eu acho, pessoalmente, eu não gosto da ideia de trazer a ideia de pobreza para dentro da educação. Entende? Por isso é que eu falo suficiência e excelência. A outra coisa é não enfatizar um tipo de desigualdade. Percebe? Eu preferiria que a gente tratasse e tivesse políticas de redução de todas as desigualdades. E em lugares diferentes no Brasil, algumas desigualdades serão mais fortes do que outras, ainda que a desigualdade socioeconômica e a desigualdade de cor, raça, elas sejam extremamente prevalentes em todo o país. Mas eu tenho dados que não são melhores, mas que são dos estudantes de necessidades especiais e que também precisam de políticas específicas. Difícil tratar com desigualdades, mas nós temos dados. E é isso que eu queria, então, gente, terminar dizendo, olha, a educação de qualidade que nós precisamos, ela precisa agora trazer essas dimensões que, por enquanto, têm estado debaixo do tapete para frente. Então, nós precisamos ter políticas, ter pedagogias, ter iniciativas que diminuam a desigualdade. Se a gente não tiver isso, nós vamos continuar excluindo estudantes, deixando estudantes para fora. E o meu ponto, que fica muito claro, se não tomarmos cuidado, vamos celebrar sucesso,
porque tomamos apenas parte da realidade para compor aquele indicador. É isso. Obrigado. E eu vou sair daqui. Tá bom. Tínhamos que terminar o nosso curso com essa aula magnífica. Aula magna, dada por você. Não tem nada de magno, não. Oh! Vamos então, Mozart, nas perguntas. O Antônio, você olhou ou eu olho aqui no chat? A gente lhe ajuda, Chico, para você descansar um pouquinho. Mas você pode olhar e a gente... Tá. Eu estou vendo aqui a pergunta do Alexandro. Se compararmos o PISA, a coisa só vai piorando. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante. Primeiro, a gente não demonizar o PISA. O PISA é um exame que nos dá uma informação importante. Na realidade, o que o PISA nos dá de mais importante são os modelos conceituais, em particular o de leitura. A definição de leitura do PISA é uma definição muito boa. O Brasil, no PISA, ele tem o péssimo e ele tem o excelente. Mas deixa eu concentrar no excelente. Agora tem um exame chamado PISA for Schools. Nós temos escolas de todas as categorias que se saem muito bem no PISA. Eu acho isso importante porque nós estamos num momento de muita tristeza, né? Puxa, tudo no Brasil é ruim, a gente está com aquela coisa que o cronista chamava de síndrome de vira-lata, né? Não é. A educação brasileira tem. O nosso problema é que a nossa excelência ela está muito branca, ela está muito concentrada em determinados lugares. Mas nós temos excelência, entende? Agora, o que nos distingue não é exatamente a excelência, né? Então, PISA é uma informação. O que o PISA nos diz importante? Olha, o mundo hoje, quando ele olha quem aprendeu, ele não está dependendo de múltipla escolha. Então, a gente deve olhar isso. Isso é uma lição que a gente vai aprender. Tá? Então, o PISA traz uma informação, mas não vamos tomar esses exemplos. A imprensa sempre gosta de dizer o Brasil é o 57º colocado. Eu aprendi isso, Mozart, com o meu médico. Ele, falando... Depois de uma certa idade, né, Mozart, a gente fala que você tem um médico, né? Em outras épocas, a gente... Ele falou, Chico, deixa eu te contar isso. Eu fui o último colocado no vestibular daqui da UFMG. Tinha 80 vagas. Tinha muita gente que ia ficar super feliz de ser o último colocado na medicina da UFMG, ou atualmente na medicina de outros lugares. Ele era muito bom, porque quem ficou de fora... ficou de fora muita gente. É só para dizer que o ponto, a ordem, o ranking não diz nada sobre o conhecimento. Então, é muito ruim que a gente diga, olha, você é o 59º. O problema é que tem muita criança que não aprendeu, muita criança que aprendeu pouco. É esse que a gente tem que dizer. Eu não tenho que falar, não tem nenhum medo de ser o 59º. Agora, me dá vergonha de dizer que os brasileiros, principalmente determinados grupos, não estão aprendendo. Tá? A Cristina coloca uma discussão, Cristina, que eu não posso fazer hoje, mas eu quero muito fazer, que é discutir quais são os conhecimentos. Quer dizer, nós vamos ter medida, mas eu preciso saber quais são os conhecimentos. A reforma, a BNCC, mas principalmente a do ensino médio, essa é a discussão, que a gente precisa saber exatamente o que vai ser considerado, não é isso? Diga. Eu estou vendo aqui no QA. Eu vou fazer 2 perguntas aqui. Tem 2 perguntas. Estão chegando as perguntas. Eu só agora que eu vi que... Tá, vamos lá. Vamos lá, Chico. O Atanás, ele pergunta o seguinte: essa sugestão do novo indicador contempla a mudança no Enem? Segunda pergunta da Aline. A Aline diz: e aqueles que estão dentro da escola e querem sair? Estou no extremo sul de São Paulo e já vivenciei muitas cenas, entre aspas, vir para a escola
não leva a nada. Fecha aspas. Como você resgataria esses estudantes? Vamos ficar nessas duas, depois tem outras aí. O Enem, bem, nós estamos na semana Atanásio. do Enem, a pergunta do Atanásio, né? Nós estamos na semana do Enem. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o Enem é seleção. Perceba, nós temos um determinado conjunto de vagas nas universidades públicas, depois você tem o ProUni e você tem que fazer o Enem, né? Então, o Enem já deixa de fora um número muito grande de pessoas. Quer dizer, então, Atanásio, aqui a minha indicação seria: não vamos usar o desempenho no Enem como medida de qualidade. Porque quem faz o Enem é um grupo específico de pessoas. Então, a minha proposta aqui sempre é dizer: quando você disser qual é a qualidade da educação no município, você deve olhar todas as crianças em idade escolar. Se você olha quem fez o Enem, você já deixou, você já não permitiu a muitas de não impactarem o desempenho. Deixa eu tentar pintar isso de cores mais fortes. Imagina que essa criança, que por motivos variados se evadiu, ela tivesse a capacidade de perceber o que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo? Você que está excluído, você não tem o direito nem de impactar um indicador baseado no qual eu vou definir as políticas. Perceba como que isso é cruel em termos sociais, quer dizer, eu tiro até a voz de quem está excluído, né? Então, considerar só o Enem é só isso. O segundo, Mozart, perceba, você talvez tenha que ajudar. A educação, ela tem algo que é complicado, porque a escola pode ser tudo, pode ser ótima, mas eu tenho um problema do envolvimento da criança. Tá? Este envolvimento, você tem a motivação intrínseca e a motivação externa. Claro que se você está em contextos sociais, onde a motivação externa contra a escola é muito forte, vai ser muito difícil a escola conseguir. Entende? Então, aqui o resumo é o seguinte: a escola, o sistema educacional, ele tem um papel extremamente importante. Mas ele sozinho não dá conta de fazer a transformação social que a gente precisa. Entenda o seguinte: quando teve a República, né, lá, nós já estamos caminhando para tantos anos, a nossa Constituição da República não tomou educação pública e gratuita como direito. Isso é tão violento, sabe? Porque a Constituição do Império dizia isso. Algumas províncias colocaram nas suas constituições. Mas mesmo as outras províncias criaram a escola de tempo parcial. Lá no princípio, no final do século XIX. Resultado: os investimentos, os prédios, a cultura da nossa escola é uma escola restrita. Quase o mundo inteiro, mesmo em países com menos recursos do que o Brasil, escola é de tempo integral. Se a escola fosse de tempo integral, a professora também seria professora de uma escola. Então, aqui eu sempre falo, nós precisamos modular o nosso sonho. Eu preciso modular o sonho para dizer: criança tem que estar na escola aprendendo. Ela tem que estar ali o dia todo. Nós estamos próximos de que isso é financeiramente viável, apesar desse detour enorme que a gente fez. Quer dizer, se a gente não sonhar isso, daqui a 50 anos, a gente vai continuar dizendo: olha, sem as professoras estarem na escola o tempo todo, fica muito difícil da gente ter uma proposta pedagógica. Então, se a criança estivesse na escola, a cultura que ela estaria exposta seria outra. Hoje, como ela está fora da escola, desenvolve-se essa outra cultura. Entende? Então, aqui é mudar o patamar do sonho. O que você ia falar agora, Mozart?
O Mozart está sem som, né? Sorry, desculpa. Então, Chico, a Celine Azevedo, ela disse assim: professor Chico, como você avalia a aplicação da prova SAEB este ano, após o fechamento das escolas devido à pandemia? Possivelmente, os resultados não serão satisfatórios. Que implicações isso trará para as redes de ensino? Essa questão é uma questão que tem várias maneiras de serem olhadas, mas primeiro eu queria reconhecer um papel importante que São Paulo teve. São Paulo tem mais recursos. Então, São Paulo fez uma avaliação, uma medida da perda de aprendizagem para o estado inteiro. A minha posição pessoal é que estes dados paulistas eles poderiam ser expandidos para o país como um todo através de análises estatísticas de modelos. E nós gastar o dinheiro nas iniciativas que a gente precisa ter. Gente, todo mundo perdeu, mas a criança que estava se alfabetizando, ela perdeu muito. Ninguém, a grande maioria das crianças, não vai se alfabetizar sem a interação na escola, entende? Então, nós temos um grupo aí, é um grupo grande, eu insisto, todo mundo perdeu, mas a gente precisa de ter iniciativas que não serão fáceis. Essas iniciativas precisam de recursos. E mais do que recursos, nós agora temos um problema complicado para resolver, que é como ensinar quem teve perdas de aprendizado. Quer dizer, eu tenho falado sobre isso e eu tenho chamado a atenção da importância da avaliação formativa, não é o caso aqui agora, mas, então, Celine, pessoalmente, eu achava que a gente poderia ter feito o SAEB deste ano, amostral, portanto, informando, junto com os dados de São Paulo, do Rio Grande do Sul também, e gastando o grosso dos recursos, incidindo sobre o que precisa. Entende? De forma muito concreta. Nós precisamos virar para a sociedade. Agora, nós somos de uma metodologia e que vai ser implementada para dar a chance dessas crianças que perderam tanto caminharem um pouco mais rápido nos seus processos de leitura, de matemática, de alfabetização. Quer dizer, aqui nós precisamos de uma tecnologia que a gente está optando por não desenvolver de forma articulada. A educação brasileira, gente, a União, ela tem uma responsabilidade, entende? Porque a União tem mais recursos, ela pode juntar equipes. E esse momento, para reagir a isso, a gente precisaria de ter esse tipo de iniciativa, que tem estado ausente, né? Chico, vamos para as duas últimas perguntas e, no final, o Antônio vai fazer um anúncio bem para a turma aí. Uhum. Vamos lá. A Marinalva Coelho, excelente aula. O que o senhor nos diz sobre a relação família, escola e comunidade? Quer dizer, ela acredita muito nessa relação para a melhoria da aprendizagem. E a outra pergunta é da Isabela Nascimento. Professor, boa tarde. Ranking não traduz mesmo o conhecimento. Concordo. Há estudos ou tentativas em adotar outras ferramentas para ingresso nas universidades, em particular as públicas. Ela diz o seguinte: olha, tive um aluno que desenhava muito bem, mas desprovido de recursos financeiros. Não conseguia estudar em escolas que o capacitassem a, entre aspas, memorizar conteúdos para transcrevê-los nas provas vestibulares. Resultado: caminho das drogas, morte. Tá. A primeira pergunta, que é uma pergunta importante, a escola é uma parte da estrutura social. Então, com a família, com a comunidade, essas coisas têm que estar juntas. Mas deixa eu insistir na questão da cultura. O Brasil é um país continental. A gente muda de lugares para lugares, as culturas são muito diferentes. Então, para dar um exemplo, eu sou mineiro, estou aqui em Belo Horizonte, e nós tivemos os desastres, primeiro de Mariana, depois de Brumadinho. Esses eventos têm que estar no currículo das escolas dessas cidades, dessas regiões.
Percebe? É uma mudança, né? As duas cidades tiveram um impacto muito grande. Ou seja, eu não posso abstrair da cultura da minha região quando eu estou pensando como ensinar. Só que a criança, independente da cultura, eu vou me ater à leitura, gente, porque é mais fácil de ilustrar, podia falar de outras coisas, mas a criança, independente da região e da cultura dela, ela deve estar preparada para ler e entender textos que exigem processos cognitivos mais complexos. Agora, eu vou apresentar isso a partir de uma determinada realidade que está. Primeira coisa. A segunda coisa, que com todas as dificuldades, a criança fica na escola a menor parte do tempo dela. A maior parte do tempo dela, ela fica fora da escola. Então, se este fora da escola é inóspito, né, contra o aprendizado, a escola sozinha tem muita dificuldade. Por isso que eu quero escola de tempo integral. Entende? Eu quero escola de tempo integral. Aí nós chegamos no outro ponto, que é um ponto, isso é tão duro, que é a questão da primeira infância. A pesquisa hoje, ela já estabeleceu que a desigualdade ela está no início. A criança não nasceu e ela já está marcada por uma desigualdade. Então, políticas de primeira infância são muito importantes para que a gente possa dizer, olha, essa criança vai ser acolhida e terá condições de se desenvolver. Então, essa mistura ela é muito grande. A ciência, os dados, eles estão nos indicando, mas a gente sabe o que tem que fazer. Vamos sonhar com tempo integral, vamos sonhar com mais apoio na primeira infância, vamos sonhar com boas pedagogias e vamos fazer a avaliação que a gente precisa. Tá? A segunda pergunta, gente, é uma pergunta um pouco mais complexa. No Brasil, em outros lugares do mundo não é assim, a gente admite a pessoa na universidade por um único teste, por uma única medida. Isso é muito complicado. Tem uma iniciativa que eu gosto muito, é que quando o Enem, que uniformizou tudo, começou a ter reações em determinados lugares. Eu me lembro conversando com pessoas da Universidade Federal do Amazonas, e vale para outros lugares também, eles falam, não é razoável que todas as nossas vagas do nosso curso mais competitivo, que no caso era medicina, sejam preenchidas por pessoas de fora. Eu também acho que não é razoável. Então, as universidades elas começaram a falar, olha, não, nós vamos também dar nós vamos selecionar garantindo um determinado equilíbrio sobre isso. Tem universidades que fazem o que chamam de PAS, né? um programa que o vestibular é acompanhado. Eu tenho sentimentos ambivalentes em relação a isso. Então, por que não outras dimensões? A UFMG tem vagas específicas para indígenas. Então, nós estamos começando a nos abrir. Agora, isso é possível, isso vai exigir uma nova maneira de pensar e que eu volto naquela ideia, quer dizer, que a gente vai ter que sempre estar considerando, independente de quem você tem que ter excelência. Essas pessoas, como essa aluno que a professora coloca, elas, dentro da universidade, elas teriam um papel muito importante, entende? Muito importante, que são pessoas que têm uma capacidade que imediatamente mexeria com todo mundo. Tá? Isso tem que acontecer, mas para isso acontecer, a gente precisa dizer, não vou selecionar utilizando um critério único. Num país do jeitinho, num país da corrupção, a gente tem muito medo disso. Errado com o Enem, pior sem isso. Você imagina se o filho do fulano, o neto do cicrano, a pessoa que tem dinheiro, passasse a controlar a entrada nas universidades. Né? Uma questão difícil, mas uma questão que a gente precisa conversar e discutir. Bem, Chico. Agora é o Antônio, né? Muito obrigado aí pela. Eu vou fazer as minhas palavras e passo então para Antônio para o encerramento. Queria mais uma vez, Chico, agradecer pela aula fantástica que você nos deu. Eu já tenho vários dos participantes do curso que já disseram que vão usar a tua aula para fazer o memorando deles, o TCC.
para a obtenção do certificado. Foi um curso baseado naquilo que o CNE aponta, 40 horas, né? Portanto, é um curso de atualização. Enfim, foram 5 meses de muito trabalho. Eu queria muito agradecer a nossa equipe técnica, né, Antônio? E realmente do IEA, a Thaís, o Rafa, o João, que durante todo esse período nos acompanhou. Sem eles, a gente não teria conseguido. Mas também agradecer a confiança dos participantes. Olha, não é simples você manter uma audiência por 5 meses, né? E vocês mantiveram-se firmes, né, ao longo de todo o curso. E tudo isso nos fez refletir de como nós poderíamos continuar, né, aproveitando toda essa boa energia que vocês nos passaram. Eu quero muito agradecer a todos os 20 palestrantes, o nosso Chico, que concluiu de maneira brilhante o curso, por toda a contribuição dada até aqui. Mais uma vez, a professora Márcia, secretária, de Mariporã, presidente da Undime São Paulo, que foi a nossa parceira nessa empreitada. Ela nos ajudou imensamente. Márcia, nossa gratidão pela confiança e pela parceria. Então, nesse momento, eu passo a palavra para Antônio, para que ele possa fazer o encerramento final, dando uma boa notícia aí. Mozart, posso só perguntar aqui para o Chico se você quer fazer um comentário final de encerramento? Claro, também, bem lembrado, bem lembrado. Eu acho que, O por favor. Antônio, Chico, muito, por favor, me perdoe, bem lembrado. muito obrigado. O Mozart, quando você falou que há estudantes que estão querendo focar nesse tema, eu queria, então, desafiar que o que a gente precisa é crescer e diminuir a desigualdade. A gente está crescendo, mas aumentando a desigualdade. A gente precisa crescer. São duas coisas. Eu vou voltar na minha metáfora de pedir a Deus corretamente. Então, nós vamos rezar para nos dar uma educação de qualidade e ele não vai falar, tem que ter um pouquinho de desigualdade, não tem jeito, o Brasil é desigual. Então, uma pequena desigualdade, que aí a gente dá conta. Né? Eu acho que as duas dimensões, tirando as brincadeiras de lado, são importantes. A gente precisa melhorar, mas eu preciso melhorar levando todo mundo lá para cima, e não assim. Perfeito, Chico. Eu acho que Muitíssimo esse é o grande obrigado. desafio. Ou seja, hoje a gente tem isso, né? O que você vamos fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Isso, perfeito. Perfeito. Muitíssimo Obrigado, Chico. obrigado, Chico. Perfeito. Eu acho que vários de nós tiramos lições dessa aula. Eu vi aqui, como o Mozart comentou, que os nossos participantes, que são colegas professores e colegas gestores, né, escolheram a sua aula para fazer o trabalho final. Acho que isso mostra o quão importante e convincente você foi. E acho que tirei até uma foto aqui da sua tela, viu, Chico, do slide que você colocou, que essa qualidade aí tem que ser fruto de um processo, né, e não do heroísmo de alguns. Eu acho que você foi assim, perfeito, né? Perfeito. Então, sensacional. Realmente foi uma aula magna, digna do encerramento de um curso tão proveitoso e tão positivo, né? Então, eu, claro que termino agradecendo aos nossos participantes, né? Como o Mozart falou, se não houvesse os participantes, né? Como a escola ou a universidade não houvesse os alunos, a escola não teria sentido, né? Então, os cursos são feitos para vocês, né? Então, se não houvesse vocês, nada disso aqui teria sentido. Agradecer às instituições que nos apoiaram, né? A Universidade de São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, que vai emitir o certificado, né? Então, esse curso tem um certificado oficial da Universidade de São Paulo. Ao nosso time do IEA, eu sempre agradeço, eles sabem que o IEA eles são o IEA, né? Eu e o Mozart somos transitórios, o IEA é feito pelo seu staff, né? Então, acho que as figuras centrais são eles, Thaís, João, Rafa e os nossos bolsistas em vários níveis, né? Obviamente, ao Santander e o Programa Santander Universidades, que nos patrocina, a cátedra, né? O Mozart já agradeceu a Undime.
Lembrar que todo o material do curso está disponível nos links que o nosso staff tem colocado aí no chat. Então, por favor, se você perdeu alguma aula ou quer usar uma determinada aula, assista novamente a aula, veja o material complementar, veja os slides. Tá? Hoje, mais cedo, o Mozart fez uma sessão de conversa com quem tinha dúvidas sobre o trabalho final. Então, se você não pôde estar nessa sessão, essa sessão também estará disponibilizado o vídeo para que você assista e tire dúvidas. Se ainda assim persistirem as dúvidas, mande-nos um e-mail que a gente vai tentar solucionar essas dúvidas. Tá? A boa notícia, eu acho como que o Mozart queria antecipar aí, eu acho que 5 meses juntos estabeleceu uma conexão entre nós, mesmo nesse formato esquisito, eu vou colocar entre aspas, porque ou não ortodoxo ou não usual, né? Mas estabelecemos uma conexão que, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, estivemos juntos, conhecemos os nomes, e acho que isso deveria ser algo, um produto positivo do nosso curso, de nos mantermos em contato e criarmos, então, uma espécie de comunidade virtual online para um debate mais permanente sobre temas relacionados à educação e políticas públicas da área. Tá? Então, eu acho que o nosso polo vai trabalhar para que isso aconteça, né, Mozart? Eu acho que existem algumas possibilidades, né? Acho que hoje em dia as possibilidades mais óbvias são os famosos grupos, né? Tá certo? Ou online, ou grupo de WhatsApp, eu não sei, porque o grupo de WhatsApp às vezes fica tão poluído que ele acaba não sendo muito produtivo, né? Mas essa pode ser uma possibilidade. Listas de e-mail, eu acho que os participantes do curso atuarem como multiplicadores nos municípios em que estão colocados do conhecimento aqui disseminado seria fundamental para a continuidade do trabalho da nossa cátedra, né? Então, eu acho que a participação de vocês nos próximos eventos do nosso polo, né? Então, o nosso polo, com a cátedra Sérgio Henrique Ferreira e a nova cátedra que será criada em educação, nós teremos 2 aqui no polo, vai continuar produzindo conteúdo na área de políticas públicas da educação. Então, vocês receberão, claro, notícias e contatos de primeira mão e diretamente sobre as nossas atividades. Nós vamos tentar manter um formato híbrido, se não for possível, produção de conteúdo, gravação para disponibilização no nosso canal do YouTube. Então, eu acho que esse é talvez o primeiro fruto, né, Mozart? A gente fazer essa comunidade virtual andar para que a gente permaneça em contato. E, claro, né, de alguma forma, poder ter vocês, em algum momento, aqui em Ribeirão, imagina que o Mozart vai aí na sua cidade fazer uma palestra e tudo, você vai lá e fala, professor, eu sou fulano, participei do curso do IEA, então, a vinda até Ribeirão Preto, eu sei que para a maioria pode ser complicado com a parte, né? Mas os que estão na região, por favor, fiquem à vontade, né? Lembrem sempre que a Universidade de São Paulo é pública, né? A Universidade de São Paulo é de vocês, tá certo? A Universidade de São Paulo é de todos, né? Me surpreende ainda que, mesmo aqui em Ribeirão, né, entre pessoas que supostamente são esclarecidas, haja uma impressão de que, por exemplo, você não pode entrar no campus da USP, não pode. Né? Já me deparei com essa surpresa várias vezes aqui em Ribeirão. Não. Pode entrar no campus? Claro que pode entrar no campus, né? A universidade é pública, você pode ir lá. Pode ser que, se você vai de carro, o cara vai te perguntar onde você vai e anotar o número da placa, mas é isso, você pode entrar, né? Então, a nossa missão aqui, como IEA, é estabelecer este contato mais próximo com a comunidade, com a sociedade e, em particular, dentro desse curso, com aqueles envolvidos nas políticas públicas de educação. Tá? Então, foi um prazer enorme poder estar com vocês esses 5 meses. Eu considero que esse objetivo foi alcançado. Hoje nós temos, então, eu diria, né, Mozart, um time do IEA Ribeirão Preto espalhado pelo Brasil inteiro. Então, acho que quem chegou até o final do curso, depois de 5 meses, faz parte desse time. E eu gostaria muito de manter esse time em contato e funcionando, tá certo? Para a gente continuar trocando experiências, trocando ideias, trocando aprendizado, né? A nossa formação nunca está completa. Bom, a minha em educação é 0, né? Tá certo? Vocês já sabem disso. Eu estou aqui no curso, eu estou fazendo o curso junto com vocês, né? Então, tentando aprender. Não tenho experiência na área de educação, a menos da minha experiência como professor de física, né? Então, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Mozart. Sucesso a todos.
Obrigado, Rafa. Obrigado, Thaís. E a gente se despede aqui. Não tem dessa vez, a gente se vê na próxima semana, tá? Mas certamente a gente se vê através do TCC e dos nossos contatos para que a gente possa viabilizar esta comunidade virtual de permanente discussão sobre a temática de políticas públicas e educação. Né, Mozart? Eu acho que é por aí. Eu vou deixar o Mozart terminar, que ele é mais, assim, é melhor para essas coisas do que eu. Pai, você já está me deixando aqui meio choroso aqui, e vendo os comentários aí da turma. Olha, foi muito bom, vai deixar saudade mesmo. Toda quinta-feira já estava na nossa agenda. Mas a criação dessa comunidade de aprendizagem virtual vai ser algo que vai nos manter unidos, trabalhando juntos, né, pela educação brasileira. E o nosso Chico aí realmente trouxe todo esse combustível final que nós precisávamos. Estou muito feliz e agora vamos construir em 2022 a comunidade de aprendizagem virtual do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Fiquem bem, se cuidem. A pandemia não acabou, melhorou. Se cuidem, fiquem bem. Tome conta de você e dos seus, tá? Assim você vai tomar conta de todos. Beijo a todos. Boa noite. Mozart, meu querido. Chico, obrigado. Um abraço. Chico, muitíssimo obrigado, viu? Tchau. Rafa, Tchau. Thaís, brigadão, viu? Até. Tchau, Antônio.